Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, graça e a paz do nosso bom Deus seja com vocês em mais um dia. Que neste dia, 10 de junho de 2022, a graça abundante do Senhor invada seu coração. Que você seja poderosamente abençoado pelo Senhor. Que esta mensagem santa do seu santo evangelho, das suas sagradas escrituras, possam confrontar o nosso coração e o nosso íntimo, para que nós possamos ser pessoas diferentes, homens e mulheres de Deus. Que o Espírito Santo de Deus habite ricamente em mim, para que eu possa transmitir a palavra conforme o Senhor quer. E Ele também habite ricamente em você, para que você possa compreender as vontades do Senhor. E a palavra que nós vamos ler neste dia de hoje será no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Leremos o versículo 24 ao 29 e depois leremos a explicação da parábola no versículo 36 ao 43. E o tema da nossa ministração é a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a eles e aos seus discípulos, disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa, a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é recolhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Meus irmãos, qual é a verdadeira diferença de um filho de Deus para um filho do diabo? Você sabe reconhecer uma pessoa, se ela é um filho de Deus ou um filho do diabo? Você tem essa capacidade de enxergar dentro da pessoa, enxergar dentro do seu coração? Ou simplesmente você julga pelo simples fato das suas ações? A palavra do Senhor lá em João, ela diz o seguinte, que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. E muitas das pessoas são julgadas pelos seus frutos. Mas e aquelas que se misturam no meio das outras, que aparentam ser pessoas de Deus, mas verdadeiramente no seu íntimo são pessoas que estão ali, como o joio que foi semeado junto ao trigo? Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber o que é o joio. O joio ele é uma erva daninha, em que ele é semeado pelo inimigo junto com o trigo. A finalidade é fazer com que o dono do campo ele arranque ele e arranque junto consigo o trigo e perca assim a sua lavoura. Eu tive o privilégio de ver uma vez uma explicação no Instagram de um homem mostrando a diferença do joio e do trigo. E eles são muito parecidos. A grande diferença é que quando você pega o trigo e você esfarela na sua mão, ele deixa as sementes. O joio vira só a palha.
E como é que nós conseguimos, aos nossos olhos humanos, limitados que somos, enxergar a diferença do joio e do trigo? Simplesmente quando ele está no tempo da colheita, quando ele cresce e fica grande. No seu tempo, em que eles estão pequenos, eles são muito parecidos. Então o Senhor da lavoura, ele diz, não arranque agora, deixe que no tempo certo, no tempo em que nós vamos recolher o plantio, nós vamos saber diferenciar o joio do trigo, e peguem o joio, amarrem os feixes e os lancem no fogo. Meus irmãos, assim será aquelas pessoas que se escondem dentro de igrejas, pessoas que se dizem pessoas de Deus, pessoas que se dizem ser bênçãos, pessoas que tentam demonstrar uma espiritualidade da qual não existe, pessoas que tentam demonstrar uma aparência de cristãos do qual não existe. A palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 12 diz que todas as coisas que estão encobertas naquele dia serão todas reveladas. Então nenhum de nós, com os nossos atos pecaminosos, nossos atos falhos que temos, não passará impune. Eu e você, tudo aquilo que nós fizemos, toda aquela intenção do nosso coração, intenção que nós demonstramos na frente das pessoas de sermos as melhores possíveis, mas por detrás, por dentro de nós simplesmente só agimos para o nosso próprio benefício, para nós sairmos nos dando bem em todas as situações. Meus irmãos, eu fico pensando naquela passagem que o Senhor ele chega para os fariseus e diz assim, chegará o tempo em que vocês dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu santo nome, nós fizemos curas, milagres. E Jesus ele olha assim para eles e diz, vós verdadeiramente nunca me conhecestes. Pessoas que simplesmente mostravam ser algo e que não são. Que Deus ele te dê, meu irmão e minha irmã, essa capacidade de saber reconhecer quem você verdadeiramente é. Se você verdadeiramente é um filho de Deus ou se você é um filho da perdição. E eu oro ao Senhor que você seja reconhecido como um filho de Deus. E se você ainda não se sente um filho de Deus, eu faço esse apelo e esse clamor a você. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Pois a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixe que todo o seu passado fique para trás e venha ter uma nova vida junto com Jesus Cristo, junto com o Senhor. Seja um trigo, aquele que é reconhecido verdadeiramente pelo Senhor. Pai amado, querido e santo e glorioso, muito obrigado, meu Deus, por tudo e por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder levar a Tua palavra para as pessoas, de poder ser alimentado por ela. Porque antes de eu levar, Senhor, eu sou o primeiro a receber. E só tenho a agradecer ao Senhor, pois o único que é dado toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor é a Ti. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um barro. Eu sou apenas um ser que um dia irei padecer e os vermes irão me consumir. E eu não tenho o direito de me achar melhor do que ninguém. Assim também como ninguém tem o direito de se achar melhor do que ninguém, Senhor. Devemos buscar ao Senhor, interceder ao Senhor pelas vidas e louvar ao Senhor, que é o Deus Santo e Poderoso. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E ensina-nos, ó Pai, a fazer da Tua vontade. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Estou feliz, novo cenário. Tivemos problemas de chuvas aqui na nossa região e a parede em que estava o novo cenário, ela infiltrou. Então precisei fazer uma relocação, coloquei alguns quadros novos, como Deus é poderoso, Deus é fiel, os seus sonhos têm que ser grandes, como grande é o seu Deus, mensagens do Senhor. Que Deus ele te abençoe. Então somente eu te faço o apelo que eu sempre tenho feito. Leve a mensagem do Senhor adiante. O Senhor nos ordenou ir por todo este mundo e levar o evangelho a toda criatura. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.